Presidente do Zenit falou sobre o interesse do Flamengo no atacante Luiz Henrique. Mas afinal, o Mengão fará uma nova proposta? Bruno Henrique com dores é dúvida para o jogo da volta das oitavas de final da Libertadores da América contra o Cruzeiro. E Benfica avança por atacante do Flamengo. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente sexta-feira para você e para toda a sua família. Sextou, hein? E o atacante Bruno Henrique será reavaliado nos próximos dias para saber se terá condições de enfrentar o Cruzeiro no jogo da volta das oitavas da Libertadores da América. O jogador retornou ao Rio de Janeiro durante a madrugada, ainda mancando, com muitas dores no tornozelo esquerdo, mas não passou por exames nesta última quinta-feira, onde teve aí a representação no Ninho do Urubu. A delegação chegou na madrugada, pouco antes das 4 da manhã, o atacante que será acompanhado de perto pelo departamento médico para ver a evolução da dor no local. Nesta sexta-feira será novamente avaliado na atividade marcada para as 10 da manhã. Agora, logo na parte da manhã. Neste momento, ainda não é possível dizer se Bruno Henrique estará ou não disponível para o confronto de quarta, 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. Existe uma expectativa que ele esteja à disposição durante o dia. O jogador continuou sentindo dores por conta da pancada. A princípio, o atacante desfalca o Flamengo contra o Mirassol neste domingo, 18h30, horário de Brasília. Bruno Henrique virou motivo de preocupação e deixou o campo com gelo no tornozelo esquerdo, local onde sofreu aí uma solada de Matheus Henrique ainda no primeiro tempo. Após a partida, o atacante disse estar com muita dor e deixou claro a insatisfação pelo volante do Cruzeiro não ter sido expulso. Aí, Bruno Henrique, colhendo os frutos daquela entrada criminosa do Matheus Henrique, que nem o VAR foi chamado. É uma loucura. Bom, o Benfica está avançando aí para contratar o atacante do Flamengo, Alan Santos, do Sub-20. Ele recebeu uma proposta do clube português e aguarda a autorização do presidente para concluir a transferência. Negócio muito bem encaminhado entre as partes. A negociação prevê que o Flamengo e o Benfica dividam em 50% para cada lado os direitos econômicos do atleta. Inicialmente, ele iria para o Benfica B. Alan Santos, de 19 anos, participou da intertemporada com o elenco profissional no Algarve, em Portugal, e chegou a ser relacionado por Leonardo Jardim. Ele também foi destaque na campanha do Flamengo na Libertadores Sub-20. A informação é do Flabase, em conjunto com o Flazoeiro. Daí o Benfica avançando para contratar o atacante do Flamengo, Alan Santos. A gente falava aqui que aquela intertemporada do Flamengo em Portugal, com vários jovens convocados, foi para isso, para servir como vitrine para alguns jovens, para os clubes portugueses, clubes da Europa, e também para ver se o Leonardo Jardim iria contar com alguns deles. Então a gente já está aqui tendo algumas definições. O Lohan, por exemplo, teve uma segunda chance, uma terceira chance. Foi relacionado na Libertadores da América e continua no Flamengo, pelo menos até o final do ano. O Alacian está negociando aí com o Red Bull Bragantino, voltou a negociar com o Red Bull Bragantino, tanto que foi cortado do último jogo, cortado por opção técnica. O próprio Jardim falou na coletiva, não tem como relacionar todo mundo, alguém tem que ser cortado, e o Alacian não deve permanecer no clube. Entre os jovens, alguns estão sendo negociados, como é o caso aí do atacante Alan Santos, que esteve nesta intertemporada, e outros estão aproveitando as chances. O Johnny, por exemplo, lateral, vem sendo relacionado para todos os jogos. E aí, você venderia o atacante Alan Santos do Sub-20? Conhece, já viu jogar ou não? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Gente, está todo mundo falando de Luiz Henrique,
porque o presidente lá do Zenit falou pela primeira vez desse interesse do Flamengo barra negociação, né, que aconteceu, chegou a acontecer a negociação do Flamengo por meio de intermediários, né, representantes, empresários do atleta. E aí teve uma declaração aí do presidente do Conselho de Administração do Zenit, né, o Konstantin Zirianov, confirmou que o Flamengo tem interesse em Luiz Henrique, mas ele demonstrou um certo desespero nessa entrevista à Mate TV. O presidente do Zenit disse: todos os dias aparecem diferentes informações na imprensa sobre uma possível venda de Luiz Henrique. Existe um certo interesse do Flamengo pelo jogador. No entanto, nenhuma proposta oficial concreta pelo atacante chegou até nós. Se ela chegar e for financeiramente vantajosa para o Zenit, poderá nos interessar. Declarou aí, fazendo questão de voltar ao assunto. O assunto já tinha morrido, né? O staff do Luiz Henrique já tinha colocado uma nota oficial dizendo que as negociações com o Flamengo estavam encerradas neste momento, né? Inclusive chamou a atenção para essa frase: neste momento as negociações estão encerradas, podemos voltar na próxima janela, né, no ano que vem, enfim, quem sabe. Mas neste momento, o que eu posso dizer do lado do Flamengo é que não tem nada, tá, gente? O Flamengo não fará uma nova proposta, o Flamengo não vai negociar novamente com os representantes do atleta, acabou, não tem mais negociação. Por que esse assunto voltou à tona? Porque pela primeira vez o presidente do Conselho Administrativo do Zenit quebrou o silêncio e falou sobre isso. Só que eu acho que ele perdeu o timing. Era para ele ter falado lá naquela semana que o Flamengo estava negociando. Agora, já passou um tempo, né? O staff do atleta emitiu uma nota oficial dizendo que não tem mais nada, que as negociações foram encerradas. Isso mostra um certo desespero do Zenit de querer vender o Luiz Henrique. Mas não vai ser para o Flamengo, pelo menos nesta janela. Tá? O Flamengo só deve voltar a debater uma proposta oficial caso avance de fase na Libertadores, classifique diante do Cruzeiro, aí pode inscrever novos atletas. Há a possibilidade de que isso também só aconteça na próxima janela, né, com mais folga no orçamento, e a avaliação de outros nomes também não é descartada. O Flamengo está no mercado tentando contratar um atacante, um ponta, né, jogadores pouco conhecidos na mídia, não são jogadores já consolidados, com nome, não. O Flamengo pretende gastar muito pouco nessa janela, né, resolver ali a casinha, e aí no ano que vem, aí sim gastar mais dinheiro por conta aí da readequação financeira. Porém, nessa janela o Flamengo não deve fazer loucuras, tanto que não fez com a Almada e não fez com o Luiz Henrique. Mas teve aí essa declaração do presidente do Zenit. E aí, o Flamengo está certo em não pagar essa quantia, né, que o Zenit estipulou pelo Luiz Henrique? Ou não, você achava que o Flamengo deveria esticar a corda, deveria pagar o que eles queriam? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, vou deixar o link aqui no comentário fixado do nosso shopping. Você pode adquirir agora o seu produto sem sair de casa, sem enfrentar fila, sem pegar trânsito. São diversos produtos que você encontra aqui, e duas coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafa. A primeira é que, se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. E a segunda é que qualquer produto você dá uma moral aqui pro nosso canal. Aliás, no link aqui que eu vou deixar aqui embaixo, tem o nosso canal gratuito de ofertas exclusivas das principais lojas de e-commerce do país. E entrega em todo o Brasil. Você não precisa ter dor de cabeça. Comprou, chegou. Bom, eu volto ainda hoje, ainda nesta sexta-feira, com muitas informações e novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Ontem nós tivemos aí o Cienciano e o Botafogo, né? O Cienciano, né, produção? Acabou. O Botafogo foi eliminado no primeiro jogo. Deve ter sido a altitude, né? Porque acabou a escala. 6x1. Acabou a escala 6x1. Ai, meu Deus.
Precisa ter o jogo da volta? Sinceramente, no Newton Santos, precisa ter o jogo da volta. Botafogo vai virar o jogo. Acabou o gás do fogão. Chama o texto. Botafogo, chama o texto para virar esse jogo aí. E o Botafogo tomou uma bordoada, que eu não sei, o Botafogo perdeu o rumo de casa, cara. Porque o Botafogo nem pro Rio volta, vai ficar em Salvador. Que loucura o que aconteceu ontem na Sul-Americana. 6-1 o Cienciano, com requinte de crueldade, 4 gols no primeiro tempo, tal do Súcar fez 3 gols, o Bandeira fez 2 gols, o Martinique fez 1 gol, e o Matheus Martins diminuiu a vergonha, fez o gol de honra. 6-1, Botafogo, vai embora, né? Foca agora no brasileiro, vai lutar ali para meio de tabela, vambora. Bom, grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!